Bom, começando aqui a gravação do trabalho 2 da disciplina de Ciência de Dados do professor José Maria, que é a análise exploratória de dados do nosso dataset, né? Que a gente conseguiu por meio do WebScrap. Bom, eu comecei aqui fazendo alguns imports, fiz essa função que recebe os preços, né? A feature dos preços, e arruma ela. Ele só... Porque do meu dataset os preços estavam escritos com cifrão, vírgula, ponto, e eu basicamente limpo isso, fazendo essa função aqui, arruma, e aplicando ela em todo o dataset para conseguir fazer o preço ficar no float 32. Isso aqui deu certo parcialmente, deu certo até um certo ponto, mas eu quero dizer, deu certo usavelmente, né? Deu certo até um certo ponto, mas quando eu fui fazer outra coisa, magicamente isso aqui voltou a ficar com cifrão, não sei o que, e eu resolvi fazer do zero em outros cantos, e você vai ver, eu vou mostrar aqui. Sim, aqui eu apliquei, né, a função dos preços para todos os preços e printei aqui um pouquinho do dataset, basicamente está assim. Uma coisa que eu fiz também nesse trabalho foi alterar o nome dos modelos e colocar algum padrão nele, né? Porque o Galaxy A54 também pode ser conhecido como SMA-A65, é um código lá, entendeu? Então, dos mais ou menos 431 celulares que tinham, talvez eu tive que ajeitar uns 250 que estavam fora do padrão. Deixei iPhone com essa cara assim também, tipo, I minúsculo, P maiúsculo e o número assim. Foi isso que eu ajeitei do dataset, o modelo só, porque futuramente eu vou precisar disso aqui correto por causa do quando eu for aplicar machine learning, né? Aqui eu printei um deep info do dataset, né? A gente tem os tipos das features, a gente tem dizendo quantos tem não nulos e o tanto de memória que está utilizando. Basicamente é isso. Aí printei também aqui quantos valores nulos tem no dataset. A gente tem... Percebi que RAM tem muito valor nulo, né? A resolução da câmera traseira tem 58 valores nulos. E eu acho que, na verdade, com 430 e pouco, eu acho que tá até que ok, entendeu? Isso aqui eu acho que tá legal. Aí eu comecei a brincar aqui e colocar alguns gráficos, né? Botei histograma, eu tava aqui aprendendo, vamos dizer assim. Isso aqui foi uma aprendizagem completa, né? Aqui é histograma da resolução da câmera traseira. Eu fiz esse código aqui, né? E isso aqui tem uma coisa legal, porque esse gráfico foi muito difícil de sair. Porque se você parar pra pensar bem, a resolução de câmera traseira é como se fosse... É um número, né? Mas é como se fosse uma variável categórica. Normalmente você tem 50, 48, 12, 64, tipo 13, 32, 16. Muito dificilmente sai desse tipo de número aqui, entendeu? E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma jogada que eu transformo os índices, né? Os índices do dataset lá, dessa feature, para string, porque aí a biblioteca em si, que plota esse gráfico, entende isso como uma variável categórica, né? Aí eu botei esse gráfico aqui e a gente vê que a maioria dos celulares tem uma resolução de câmera 50, 48 por aí, muito difícil ter um com 12. E é isso. Aqui ele printou todos, né? Aí eu fui lá e coloquei também as top 10 marcas que mais são frequentes no dataset. Ajeitei aqui a marca, né? Deixei ela bem limpa. E contei e fiz o gráfico. O gráfico ficou assim. O único problema desse gráfico aqui é que eu não entendi porque tem duas Apple aqui. Tem Apple aqui e Apple aqui, sendo que o fio... você pode pensar, porque tem um espaço a mais. Não, eu ajeitei aqui, entendeu? É esquisito isso. Apple e Apple, tem duas Apples aqui. Você vê que tem muito Samsung, Motorola e Apple. O resto são marcas menos ocorrentes, né? Temos mais de 140 Samsung. Aqui é um gráfico de pixels dos tipos de redes, né? 4G, 3G e 5G. Você vê que a gente já tem uma boa quantidade de celulares que estão 5G. E esse gráfico de pixel tende a crescer ainda mais com o tempo, né? Daqui a pouco a gente vai ter a maioria com 5G, metade menos da metade com 4G, quase nada de 3G, muito difícil celular 3G. Aqui eu plotei o box plot dos pesos dos celulares, né, com relação à mediana. Uma funçãozinha, um códigozinho bem simples.
Tá aqui o boxplot. Isso aqui eu fiz basicamente para matar essa história de boxplot mesmo, porque peso não é uma coisa que, sei lá, achei até esquisito isso aqui, não é muito legal fazer o boxplot do mediano dos pesos. Mas tá aqui, a boxplot do mediano dos pesos, a mediana se encontra mais ou menos entre aqui, ó. O que é plot da memória RAM? O códigozinho tá aqui, né? A gente ordena os valores em ordem crescente, a gente calcula os quantis, né? Esperado na distribuição normal. A gente calcula os quantis amostrais da feature e a gente gera o gráfico, né? Isso aqui é a linha de referência, porque no gráfico que pode ter que ter a linha de referência, né, para distribuição normal, tá aqui a linha. E a gente vê que tem, sobre memória RAM, tá aqui o gráfico, né? 2, 4 tem bastante, 8 também. Você vê que tem, mano, acho que isso aqui é o iPhone 14 Pro Max, na verdade. É muito difícil ter um celular com 16 GB de RAM, inclusive mais que esse meu computador aqui, né? Então, se eu não me engano, o celular aqui é 13 mil reais, né? Bem caro. Distribuição da memória interna, isso aqui deu um trabalhinho, tá? Eu coloquei as possíveis memórias, que também é uma variável categórica. Eu tentei fazer aquela jogada de novo de colocar como string, mas por algum motivo não estava dando certo e eu coloquei, deu muito trabalho fazer esse gráfico aqui. Aí eu resolvi colocar aqui as possíveis memórias, memória interna. Só tem 8, 16, 32, 64, não tem menos que isso, entendeu? Isso aqui é 1 TB, eu acho que é só o iPhone 14 Pro Max lá. Aí eu fiz o gráfico e ficou assim. Você vê que tem muito celular com 128 GB, eu acho que hoje em dia está bem comum. O meu celular, inclusive, é 256, né? Acho que uns 4 anos atrás, 5, era a linha de 64 GB, ela estaria bem maior, mas hoje em dia 128 é mais predominante. E 256 não é tão fácil assim, mas 128 já está bem fácil. E eu acho que só tem um com 1 TB, que é o iPhone 14 Pro Max. Os de capacidade interna de 16 e 8 já você vê que já não tem muitos. E isso aqui até que faz sentido, né? Você vê a evolução dos celulares com o passar do tempo. Aqui eu botei algumas medidas de tendência central e variabilidade dos preços, né? Aqui eu calculei a média, a mediana, o desvio padrão, a variância, o mínimo e o máximo dos preços. Isso aqui, ó, por exemplo, aqui antes de fazer aquela função de ajeitar os preços, eu tinha feito tudo na mão usando regex e tal. Mas, por exemplo, aqui deu certo, né? Aqui, como os preços estão ajeitados, aqui eu poderia comentar isso aqui, que os preços estariam corretos. Você vê que tem bastante outlier, né? Nesse boxplot aqui. Mas eu perguntei para um amigo meu, ele disse que isso aqui até que é normal. Um amigo meu que tem mais experiência nessa área. Ele disse que é normal ter muito boxplot. E tá aqui, né? A gente tem a média de R$ 2.909, né? O preço dos celulares. A mediana R$ 1.944, que até que representa legal. Um desvio padrão de R$ 2.400. Essa variância aqui varia muito, por quê? Porque tem muito outlier, né? Você vê que tem muito outlier. O mínimo o menor preço é R$ 493 e o maior é R$ 13.500, né? Que eu acho que é o iPhone 14 Pro Max. Aqui foi eu fazendo e foi depois eu usando o preço.describe, né? Essa função aqui para ver se está realmente certo. E de fato tá certo, né? Você vê aqui o 25%, 50%, né? Esse quartil aqui. E é isso. E aí eu vi uma coisa muito legal, que é esse mapa de calor aqui, que representa a correlação de algumas features. No mapa de calor ele vai representar de fato a correlação entre as features. Quanto mais quente a cor, maior é a relação entre as duas features. Então você vê que memória interna e peso não tem quase nenhuma relação, entende? Não faz sentido o peso ter uma memória interna ou o peso tem uma relação muito boa com a memória interna. Mas enquanto isso, a memória interna e a memória RAM, você vê que já tem uma relação mais forte, já tem uma relação de 0.73, né? Isso faz sentido a memória RAM e o peso, a memória RAM e a memória interna terem uma relação. Não faz sentido um celular de 128 GB com 2 de RAM, isso não existe. Aqui, obviamente, memória interna com memória interna tem uma relação de 1, né? Isso aqui é natural do gráfico de calor, porque uma coisa, obviamente, tem tudo a ver com ela mesma. E a gente vê que tem muito pouquíssima relação entre memória interna, peso, RAM e resolução de câmera traseira. O que tem relação mesmo de fato, que faz sentido é a memória interna e a memória RAM. Eu achei muito legal esse gráfico de calor aqui, achei bastante útil. Aqui o teste de normalidade dos preços, né? E eu botei também um gráfico de densidade. Aqui, por exemplo, aqui eu tive que tratar o preço de novo, porque ele não estava pegando isso aqui em cima. Eu acho que era só ter, não sei, deve ter rodado tudo de novo, alguma coisa assim. Mas
No final das contas eu tive que tratar os preços aqui de novo. Nesse teste de normalidade aqui a gente testa e a gente bota também o gráfico de densidade dos preços. Isso aqui isso aqui é verdade, né? A distribuição dos preços não é normal, né? Lá a gente calcula aqui usando o teste de Agostino Person, né? Verifica a normalidade, se o A for menor que se o p-value for maior que o alfa, quer dizer que a distribuição é aproximadamente normal. Se não, é porque a distribuição não é normal. E aqui deu que a distribuição não é normal, né? Botando no gráfico da densidade, você já vê que tem um absurdo aqui, que eu não entendo por que está errado. É esse valor de menos 2.500 aqui. Eu não entendi por que tem um preço de menos 2.500. Também não entendi porque tem 15 mil reais. Então isso aqui tá errado. Eu tentei muito agitar isso aqui, mas esse aqui foi o único que eu realmente não consegui de jeito nenhum, esse teste de normalidade dos preços. Bom, passando para frente, a gente tem aqui Best Fit Distribution e resolução de câmera traseira, né? A gente faz a Best Fit Distribution com relação à resolução de câmera traseira. A gente trata aqui, a gente remove os valores nulos, né? Depois a gente usa aqui as distribuições a serem avaliadas, né? Normal, essas aqui, a gama e tal. Cria o data frame para armazenar os resultados e faz o cálculo normal e coloca isso no data frame. Depois a gente ordena os valores pelo valor P, né, e a gente vai pegar o que tem a menor valor P, porque é a distribuição mais aproximada do que da memória, da resolução da câmera traseira. A gente seleciona a melhor distribuição, né, e plota o gráfico. Aí você vê aqui que aqui tem a curva exponencial, a Expo, né, e os dados observados. E essa curva Expo aqui, no gráfico de densidade, de como a distribuição exponencial se ajusta aos dados observados, né, na resolução da câmera traseira. Basicamente foi isso o trabalho. Realmente esse Best Fit Distribution aqui, não, quer dizer, o teste de normalidade. Deixa eu ajeitar isso aqui, normal, normalidade. Esse teste de normalidade aqui foi uma coisa que deu errado e eu acho que o resto ficou legal. Gostei muito desse gráfico de cálculo aqui. E é isso.